Boa noite. Ai, não preciso nem pregar, né, gente? Que bom. Ai, depois de tudo isso, pra que pregar, não é verdade? Já foi dito tudo aqui, né? Deus é tão bom, gente, tão bom, porque, olha, foi uma luta, assim, né? E Ingrid, agora você entende por quê, né, que não rolou aquela dança, né? Você entende, ok. Ô, gente, eu falo meio assim, porque como eu falo com adolescente, né, então, às vezes, quando vou soltar uma, vocês não ligam, não. Amém? Mas, assim, Deus é muito bom, porque realmente... Aliás, o mal que eu temia me sobreveio, porque eu sempre falei que eu jamais queria pregar para pastor aqui na minha frente. Então, cuidado com o que vocês temem, porque acontece, entendeu? Então, muito cuidado. Graças ao bom Deus, pastor Vilela, beijo, você está aí, não estou te vendo. Ótimo, entendeu? Se eu for levar uma bronca, vai ser só semana que vem. Tá tudo certo. Então, beijo para você, pastora Sandra, tá? Pessoal que está em casa, boa noite. Mas é isso, gente. Deus é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, né? Eu amo Deus porque Ele nos surpreende, né? Obrigada, Karina, obrigada às minhas meninas aí por tudo, né? Por me ajudarem, estarem comigo. E não é fácil estar aqui, mas eu fico feliz porque é meu povo, né, gente? Vocês são meus irmãos, então vocês vão me ajudar, né? Tá tudo certo, né? Então, é isso aí. Deus falou comigo muito, né, sobre esse tema já na pandemia, o tempo que eu tive que ficar em casa, porque a gente foi obrigada a parar as nossas vidas, literalmente, né, ficar só em casa, tal. E aí, quando eu soube, eu até ministrei aqui sobre finanças uma vez, eu falei que assim que entrou a pandemia e vai cortar salário e tal, eu quis me preocupar e o Senhor veio e falou comigo que essa pandemia não afetaria a nossa vida, né, financeira. E eu falei amém, recebi, glórias a Deus. E, de fato, né, foi o tempo que a gente mais prosperou assim, né, na nossa casa. Deus fez um monte de coisa. E o que eu pensei falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ficar todo dia, o dia inteiro com o Marcelo em casa, Senhor? Como é que vai ser isso? Falei, meu Deus, né? Aí o Espírito Santo falou comigo naquela hora, né? Vai trabalhar, aleluia, Jesus, foi bom. Mas assim, porque, sei vocês, né, mas eu nunca tinha tido essa experiência de ficar, a gente nunca tinha tido isso, né, de ficar todo o tempo junto, tal, então não sabia como seria, né? Porque quando você vai trabalhar, cada um vai, conversa, tal, volta para casa é outra coisa, né? Mas aí o Espírito Santo falou comigo, eu falei, nossa, Deus, porque assim, quem conhece o Marcelo sabe que ele é um servo. Né? O Marcelo é um servo, ele ama servir a Deus, servir a igreja, servir as pessoas. E como ele é com as pessoas, ele é comigo em casa. O problema da minha casa sou eu, tá entendendo? Eu sou o problema da minha casa. Né? E ele é um servo, e eu falei, nossa, Deus, vai ser a minha oportunidade de poder servir ele. Vai ser a minha oportunidade de poder servir ele, né? Porque ele faz muito mais por mim do que eu por ele, sabe? Eu sou meio orgulhosinha, assim. Então, ele faz muito mais por mim, né? Então, eu falei, nossa, vai ser o tempo que eu vou poder mudar essa história, né? E eu me esforcei bastante, porque, gente, eu cozinho mal. Minha comida é ruim, entendeu? Aliás, quem cozinha lá em casa é ele, né? Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas... No civil e na sexta aqui na igreja. Aí chegou na quarta-feira, gente, me deu uma crise, comecei a chorar desesperadamente. Eu falava para ele, não vou casar, liga para todo mundo, acaba com esse negócio, não vou, não quero. E ele, o que está acontecendo? Não, vou casar, liga, se vira, não quero saber, não vou casar. E desesperadamente eu chorava. E eu falava assim, mas eu não sei cozinhar, eu não vou ser uma boa esposa. Ele, não, eu cozinho. Eu falei, amém, vamos casar então. Falei, amém, vamos casar, glória a Deus. Né? Aí ele se lascou, porque ele falou isso, então até hoje, né, eu lembro dessas coisas. Mas amém. Então o Senhor falou muito comigo, né, a respeito a simplicidade, né? Falei, nossa, Deus, realmente preciso mudar, preciso ser diferente, né? Não posso querer fazer tantas coisas para as pessoas lá fora e não servir a minha própria casa, né? Então vou tentar fazer diferente. E assim eu fiz, né? Eu fiquei mais em casa do que ele trabalhou normal, não, ele ficava 2 dias só em casa, né? E trabalhava 3, mas eu fiquei todos os dias, né? Eu levei minhas coisas daqui para lá e fiquei lá em casa. E, gente, foi o melhor tempo que nós vivemos também, né? Estamos vivendo o nosso casamento. Foi uma bênção, continua sendo, glória a Deus, né? Até porque só eu e ele e eu, né? Se não der certo, como é que faz, né, gente? Mas então, e aí, quando eu soube que... Aí a pastora Adra falou, é verdade. A gente estava muito assim, né, ligada sem saber, né? Aí um dia eu falei, não, vou falar para ela o tema. Eu falei, pastora Ada, Deus está falando com você a respeito de simplicidade? Ela falou, tá, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, é o tema da rede, né, do culto.
Ela, então amém, né, Cris? É Deus, né? Eu falei, é Deus, né, pastor? Então vamos embora. E aí, quando eu soube que o tema do encontro de casais era satisfação, eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? Pô, satisfação, tem tudo a ver com essa simplicidade. Porque o que a pastora Ária falou, até anotei aqui, né? Que a definição de simplicidade é ausência de complicação, gente. Nossa, que chave. Pega essa. Aí, eu falei, uau, né? Poxa, é verdade. Sabe, Gigi, que quando eu casei, assim, as pessoas falam assim, né, que quando chega no 7º ano, a gente tem a crise do 7, não sei o quê, né? Comigo foi diferente, eu não tive as crises do 7, eu tive 7 anos de crise, entendeu? É verdade. Ô, gente, isso aqui não é stand-up não, viu? Eu tive 7 anos, verdade, gente, tive 7 anos de crise, foi diferente o negócio comigo. Né? Eu tive 7 anos de crise, né? Foi difícil, gente, oh, meu Deus do céu, foi difícil o negócio, mas nós estamos aqui, né, amor? Firme e forte, né? E aí, mas o que aconteceu nesse tempo? O que eu descobri, né, em relação ao meu casamento? Gigi, presta atenção aqui que eu estou falando aqui para você também. Aí, não, sabe o que eu descobri? Eu descobri as 3 chaves. Gente, pega essas 3 chaves, tá? Presta atenção. A primeira coisa que eu descobri foi que o meu marido, gente, não é o salvador da minha alma. E as mulheres precisam entender isso, gente, para serem felizes e descomplicar a vida, entendeu? O seu marido não é o salvador da sua alma. Por quê? Porque eu esperava muito dele. Eu achava que eu ia casar e que ele ia, tipo, chegar em casa, o dia que eu não estivesse bem, ele ia falar, nossa, você não está bem. Sabe melhor amiga? Não tem aquela coisa assim que, às vezes, você não está bem, a sua melhor amiga te liga, você está tudo bem? Aí você fala, não tá. E a gente pensa que com o marido vai ser assim, gente, só que não é, entendeu? Marido não é o salvador da nossa alma, o salvador das nossas almas é Jesus, sabe? Então, quando eu descobri essa chave, opa, já começou a mudar alguma coisa, né? Porque é verdade, gente, o homem por si, ele não tem essa sensibilidade que a gente tem de, nossa, quando você chega em casa, quando ele chega em casa e ele não está muito bom, eu já vou para o quarto, fica aí, eu vou para lá, você fica aí na sala, tá, querido? Aí ele fica lá, né, faz as coisas dele, porque eu entendo o tempo dele, mas o homem não é assim, gente. Então, essa foi uma chave muito importante que ajudou no meu casamento. Espero que ajude vocês também, entendeu? Então, mulheres, homem não é o salvador da nossa alma. Não é. Só Jesus pode suprir a nossa necessidade, a nossa alma, em todos os aspectos, né? Os maridos, mas não é por isso que você pode ficar à vontade também, não, viu, marido? Pode tratar de melhorar também, tá? Não fica aí achando que, tô bem, ó, crise, hein, ó. Não, você também pode mudar, sabe? Mas isso foi uma chave muito importante, né? Aí, a segunda chave, né, muito importante também, que deu uma virada assim, na minha vida, até conversava com uma pessoa hoje sobre isso, é que marido, gente, não tem bola de cristal. Eu achava que o Marcelo tinha bola de cristal, entendeu? Então, tipo assim, né, que quando eu quisesse alguma coisa, que ele ia, nossa, amor, vamos, tá? Não vai, gente. Então, a gente, nesse tempo aí de casamento, a gente foi descobrindo algumas coisas, né? A gente foi fazendo acordos. É muito importante que o casal faça acordos entre eles. Por quê? Porque o acordado, gente, não sai caro, entendeu? Quando você faz um acordo e os dois se empenham em cumprir aquilo, gente, sobrenatural o negócio fica. Então, por exemplo, né? Outra coisa também que eu queria dar de dica, Gigi, ó, eu já estou pregando aqui o encontro de casais, hein, gente? Outra coisa, né? O que mudou muito também foi quando eu li aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que todo casal deveria ler aquele livro, gente, é fantástico, sobrenatural, porque ele não serve só para o casamento. Eu comecei a ver as outras pessoas através da linguagem de amor delas, né? Porque a gente acha que as linguagens de amor é só para nós, mas é principalmente para você entender o outro, né? Porque daí você fala com a pessoa na linguagem dela. Não adianta ser a linguagem do amor do Marcelo, por exemplo, é serviço, glória a Deus. Não é muito a minha, não, mas é a dele, entendeu? Então, ele gosta de servir, é a linguagem de amor dele. Então, eu falo com ele na linguagem dele, né? Então, a gente fez alguns acordos, por exemplo, né? Datas comemorativas, né? Tanto eu quanto ele, a nossa linguagem de amor não é presente, por exemplo. Não que eu não gosto de ganhar, viu, gente? Gosto de ganhar presente, vários creminhos, sabonetinhos, adoro, viu? Pode me dar. Mas, assim, não é uma coisa que é super importante para nós. Mas tem pessoas que é muito importante, para nós não é. Então, por exemplo, datas comemorativas, assim, aniversário. Aniversário, vamos dar uma, né, amor? Uma data, um aniversário. Não precisa assim, eu não quero que ele chegue para mim com um buquê de flores, até porque eu nem gosto, não sei cuidar, o negócio morre, entendeu? Preciso tomar umas aulinhas com a pastora Adria, porque morre tudo, né? Até aquele negócio que não precisa de água lá,
Como que chama? Suculenta, o negócio morre. Precisa de água, Então, e aí, gente, o que acontece, né? Então, assim, como não é uma necessidade, não é a minha linguagem de amor, e não é a dele também, então eu não fico esperando acordar no dia do meu aniversário que ele me dê um super presente, nossa. Não é. Então, o que a gente gosta de fazer na data de aniversário? A gente gosta de jantar fora, por exemplo. Então, a gente já sabe. No dia do aniversário, a gente vai jantar fora, tanto o meu quanto o dele. Né? E até porque eu não gosto de ganhar presente dele, porque ele tem muito mau gosto para dar presente. Gente, meu Deus. Ele não acertou uma até hoje. Uma. Então, deixa quieto, entendeu? Deixa pra lá. E aí, eu também não dou para ele presente, porque... gente, eu chego todo animado com uma roupa, um tênis. Ele fala, roupa não é presente. Tênis não é presente. Ele quer celular, notebook. Fala, então, ainda bem que não é, né? Eletrônico. É isso que ele quer. Então, a gente faz esse acordo. Então, assim, por exemplo, né? Só que daí tem outra coisa também. Para nós é muito importante, por exemplo, comemorar a data de casamento. Então, a data de casamento a gente sempre viaja, ó. A gente combina um lugar, tal. Geralmente ele que procura, ele gosta. E a gente gosta de viajar. Então, é um acordo que a gente tem, né? Agora, homens, prestem atenção. Que nem para mim realmente não é. Não fico chateado se ele esquece de nada. Mas quer ver uma data que tira a paz de muita mulher? Dia Internacional das Mulheres. Se eu fosse depender, gente, de um parabéns, eu estava lascada, porque até hoje ele me lembrou um dia. Mas ele nem sabe que dia que é. Está falando ali. Entendeu? E aí, ele não é, entendeu? Só que assim, marido, se a linguagem de amor da sua esposa faz uma, né? Para agradar, entendeu? Não custa. Eu não gosto, para mim eu não ligo mesmo, de verdade, mas esse é um acordo que a gente tem. Agora, se é importante para sua esposa, para o seu esposo, se esforce para falar na mesma linguagem dele, né, gente? Tem que fazer um esforcinho também, né? E é isso. Aí tem a última coisa também, e a última chave que eu descobri, né, para o meu casamento, que fez eu passar as crises dos 7 anos e estar aqui, com 11 agora, glória a Deus, né? Foi que algo que foi ministrado no meu casamento que eu nunca mais esqueci. Aliás, eu lembro certinho até hoje a passagem que foi. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E foi dito no meu casamento assim, que a maioria dos casamentos não terminam por falta de amor, termina por falta de humor. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu era tão mal-humorada. Ainda sou um pouquinho, mas estou melhorando bastante. Estou tentando, né? Então, gente, se esforce, sabe? Ninguém merece chegar em casa com uma mulher mal-humorada, entendeu? Ninguém merece chegar em casa com o marido mal-humorado, sabe? Gente, tem que fazer um esforço. O que falta é humor. Eu e o Marcelo, a gente dá bastante risada um do outro. Nossa! Mas foi coisa que a gente foi aprendendo, né, amor? A gente foi se esforçando. Tem que ter um esforço no casamento, amém? Para que ele dê certo. E para encerrar essa parte, que eu nem comecei a ministrar ainda, para encerrar, ele descobriu uma chave, gente, poderosíssima. Eu tive que descobrir 3, mas ele só descobriu uma. Sabe qual foi? Entre ser feliz e ter razão, ele é feliz, dá razão para mim. Tá tudo certo. Entendeu? Palmas para mim, gente, por favor, porque essa foi demais. Essa foi. Amém? Gente, acho que eu tô assim de nervoso, porque eu não sou assim, né, mulheres? Elas sabem, eu não sou desse jeito. Eu tô assim de nervoso, só pode ser. Mas amém. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses 2, do 1 ao 7. Eu tenho pouquinhos minutos para ministrar, e glórias a Deus por isso, porque aquilo que Deus já fez nesse lugar, vocês vão sair daqui, eu tenho certeza que não da mesma maneira que vocês entraram, né? Então, eu estou feliz já por tudo isso. Amém? Mas não teria sentido nenhum se não tivesse palavra também, né, gente? O mais importante do culto é a palavra, né? Então, vamos lá. Filipenses 2, do 1 ao 7, fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Amém? Como o pastor Adler já ministrou aqui, é o que eu falei, né? Graças a Deus, Deus já falou a maioria das coisas que está aqui. A gente tem essa tendência de complicar muito a vida, né? E, na verdade, Deus, eu já ministrei aqui sobre o De Volta ao Éden, eu me lembro disso, né? E eu lembro que eu falei que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos no Éden. Né? A gente não foi criado para esse mundo, a gente foi criado para viver no Éden com o Senhor. Né? Então, aí o pecado entrou no mundo, fez essa separação, complicou toda a nossa vida, aquela Eva, né? Complicou demais. E, né, em vez de ela descomplicar, ela complicou, esqueceu da simplicidade, né, de quem ela era, e, enfim. E aí aconteceu que, por conta disso, o pecado entrou e a gente vive nesse mundo que a gente vive. Né? Os nossos sentimentos são sempre aflorados, sempre aí, a gente está sempre à flor da pele, né? Mas você pode ver, a gente perde a alegria, fica feliz, né? Fica feliz, mas depois já perde a alegria, só que a gente nunca perde o desejo pela alegria, né? Essa busca pela felicidade, pela satisfação, né? A gente tem sempre que alimentar a nossa alma de alguma forma. Isso veio por causa justamente disso, por causa do pecado. Então, nós somos insaciáveis. Insaciáveis e tudo. O ser humano é insaciável, né? Mas não foi para isso, não foi assim que o Senhor nos criou. Mas, infelizmente, a gente está aqui nesse mundo, está aqui nessa terra. E pode ver, né? Um exemplo que eu costumo sempre dar, né? Eu falo por mim. Acho que qualquer ser humano é assim, né? Quando a gente está prestes a receber uma bênção ou para fazer alguma conquista, você quer, sei lá, muito comprar uma casa, você quer muito comprar um carro. Nossa, a gente fica tão animado com aquilo. Eu já troquei de carro algumas vezes e toda vez que eu sento no carro, ai, que alegria. Aí, os primeiros dias, você não deixa bater a porta, não chega perto do carro. Nossa, aquele negócio. Aí vai passando os dias, aquele negócio já acostumou. Aí você já começa a olhar para o carro do lado, né, para aquela bênção que o outro irmão recebeu, porque a gente é insaciável, né? Mas, quando a gente olha para a vida de Jesus, né, quando a gente olha para como o Senhor Jesus andou nessa terra, a gente vê que, de fato, tudo é vaidade. Né? Como a pastorada ministrou, não que a gente não possa ter. Porque as bênçãos, essas coisas que a gente recebe na terra, gente, é para nós mesmos. Deus não tem problema com isso. Para Ele, não é. Então, é para nós. Ele sente alegria em nos abençoar. Ele sente alegria com que a gente prospere, com que a gente viva, né, desfrute também das coisas aqui dessa terra. Não tem problema nenhum com isso. Só que a vida cristã tem um padrão. Né? A gente precisa entender isso. E o padrão da vida cristã é Cristo. Né? O padrão da vida cristã é andar como Jesus andou, é fazer como Jesus fez. Né? E eu percebo que vai passando o tempo na nossa vida, principalmente depois que a gente se converte, a gente tem uma caminhada já com Cristo, né? A gente já andou um tempo com o Senhor, a gente já teve as experiências, até as experiências com Deus, gente, parece que já são coisas, sabe, que a gente já não valoriza muito. Né? Parece que aquilo que Deus está fazendo não é suficiente, isso daqui já... Parece que o milagre já não é mais milagre para nós. E sabe o que acontece? O pior de tudo isso, a gente vai perdendo a alegria da salvação. Sabe? Como nós somos, né, pessoas insatisfeitas, insaciáveis, a gente já não consegue se contentar e viver a simplicidade da salvação, por exemplo. Porque nós somos insaciáveis e a gente vai se esquecendo de algumas coisas. Né? Então, isso são as coisas que Deus tem falado comigo. Porque, gente, né, a gente viu sair desse altar aqui, o dia que ela se ministrou, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Né? E estava chegando já o dia da minha rede, enfim, eu falei, estou lascada, né? Porque como que, depois de mandiar, depois desse pessoal todo, como é que você prega, né, gente? Mas, enfim, e eu fiquei remoendo aquilo na minha cabeça, porque ela começou a falar estou fazendo uma coisa nova, de coisas extraordinárias. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Onde que eu estou, que eu não estou vivendo isso, que eu não estou enxergando isso, que eu não conseguia perceber. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu quero participar desse negócio aí. Né? Eu quero receber, eu quero que aconteça comigo o que está acontecendo na igreja. E aí o Senhor começou a me mostrar essa simplicidade, que é na simplicidade que Deus está fazendo. Né? Inclusive, quando a Lu ministrou aqui, eu até comentava com China, com a pastora Ada, lá no evento dos adolescentes, que foi uma bênção, né, gente? Foi bom demais.
E a gente falava justamente sobre isso, né? Tem gente que parece que está esperando ainda acontecer a coisa nova que Deus está fazendo. Né? Está esperando, nossa, vou ficar aqui, esperando esse extraordinário de Deus. E eu sinto em te dizer que se você não tiver olhos espirituais, não tiver simplicidade, o rio vai passar e você não vai nadar. Você vai sair sequinho. Então, sabe, só que nós, né, e eu principalmente convivendo com os pastores, eu sei quanto esses homens, essas mulheres de Deus aqui, desejam que a igreja mergulhe nisso, porque a gente não quer as bênçãos só para nós. Né? A gente não quer só a gente receber. E a gente fica esperando, parece que coisas super, super, super extraordinárias. Né? E é na simplicidade que Deus age. Olha, de todas as palavras que eu ouvi nesse culto, que são palavras assim todas, tremendas, de todas as pessoas, o testemunho que mais impactou foi o testemunho do... Esqueci o nome dele? Robinho. Gente, eu fiquei impactada com aquilo. Né? A simplicidade com que ele falou, daquilo que Jesus fez na vida dele, de como ele é grato por aquilo que Deus fez, que ele jamais imaginou que ele saindo de uma cadeia, que Deus poderia fazer na vida dele tudo o que fez. Isso é a alegria da salvação. Isso é você estar contente, isso é viver a simplicidade do Evangelho. Né? Isso é simplicidade. E às vezes a gente fica querendo coisas extraordinárias, e não que a gente não possa fazer e não possa ser, mas a gente precisa olhar mais um pouquinho para Jesus para viver as nossas vidas. Sabe? A gente fica olhando muito para o que o outro está fazendo, para o que o outro tem, para o que o outro deixou de fazer, para o ministério tal, para a unção de tal, para não sei o que de tal, e a gente se esquece de nós. A gente se esquece de viver o simples. Sabia que Deus começou a falar comigo? O dia que eu fui, na pandemia ainda, eu fui ver minha sogra com o Marcelo, porque eles amam muita gente, né, gente? Que a gente é muito legal, entendeu? E ela tem um filho, né, tal. E aí ela estava com saudade, tudo, e a gente não queria que eles viessem, porque estava bem naquele tempo, né? Tava as coisas bem ruins mesmo. E aí eu falei, vamos para lá então, né? A gente, pelo menos eles veem a gente, tudo bem. E aí eu levei meu sobrinho Yuri, que está aqui, mas foi para a escolinha. Aí, olha só, Deus fez uma coisa extraordinária, uma coisa simples naquele dia. A gente estava indo com o carro e eu estava ouvindo uma ministração de um dos pregadores que eu escuto, que são poucos, não fico escutando muita gente, não gosto de escutar os meus pastores, entendeu? Eu escuto até a pregação deles. E aí, mas algumas pessoas eu escuto, sim, né, homens que eu sei, que eu me identifico, que eu conheço. E aí eu estava ouvindo no carro, eu, ele e o Yuri, e aí, de repente, era uma conferência, e ele falou, olha, gente, em algum momento da ministração, né, olha, comece, se você está sentindo a presença, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, comece a orar em línguas aí no seu lugar, e ele começou a orar em línguas ali na ministração, e o meu sobrinho foi batizado com o Espírito Santo ali, gente. Ele começou a orar em línguas. O Yuri, 7 anos. E, gente, se não é sobrenatural para mim, para você, para mim é isso. Uma criança de 7 anos. E ele começou a orar em línguas e uma alegria, né, amor? E ele orando, e aí, Yuri? E ele orava, sabe? E ele ria. Sabe? E aquilo para mim foi sobrenatural, extraordinário, ver aquela criança orando em línguas, sabe? E nessa mesma viagem, né, eu lembro que a última vez que o pastor Valdir ministrou aqui, ele falou assim, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, faz tempo que eu nem sei o que é isso. O que eu já fiz pela primeira vez, que eu nunca fiz? Como é que é esse negócio? E fiquei pensando, eu fiquei frustrada, porque eu não achei nada. Eu falei, meu Deus, mas faz tempo que eu não faço uma coisa pela primeira vez que eu nunca fiz. E fiquei com aquilo na cabeça, fiquei brava. Falei, nossa, eu preciso dar um jeito, né? E aí, nessa mesma viagem, o Marcelo... Né, o Marcelo e o Yuri, que para quem convive, né, sabe que esses dois é parceiro, né, unido, né, um ama o outro, e é assim. E aí a gente tinha levado Pipa, né, para brincar lá, porque lá em Minas é muito tranquilo, tá, uma cidade gostosa, tudo. E aí a gente foi lá soltar a tal da pipa, não tinha vento, o negócio não subia. E aí todo mundo desistiu, deixou o moleque lá, né, querendo empinar pipa. Falei, dá esse negócio aqui, né? Aí fui, gente, o negócio subiu. Nossa, eu fiquei toda feliz, né? Que foi, falei, tá vendo? Com vocês não foi, comigo foi e tal, né? Mas aí rapidinho o negócio foi, caiu, não voltou mais, entendeu? Mas amém, pelo menos ela subiu, né? E aí o Espírito Santo falou comigo naquela hora, tá vendo? Você fez uma coisa pela primeira vez que você nunca fez, que eu nunca tinha soltado pipa. Agora, se eu ficar só pensando numa coisa super, super, super extraordinária que Deus vai fazer para ser a primeira vez, ou que sei lá que vai acontecer na minha vida, eu vou perder o melhor de Deus, e nós estamos perdendo o melhor de Deus por não entender a simplicidade do Evangelho, não entender a simplicidade com que o Senhor Jesus andou nessa terra. A gente fica querendo muita coisa.
E Deus é simples, gente. Senhor Jesus é simples. Né? Eu até anotei aqui, eu preciso correr. E eu até anotei aqui, né? Uma vida de simplicidade nos leva a servir como Jesus serviu. Né? O versículo 6 e 7 fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus. Ele se esvaziou, né? Tomando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele lavou os pés dos discípulos, servir as pessoas. Não fez Jesus menos Deus. E parece que para a gente é tão difícil servir os outros, principalmente quando a gente não gosta da pessoa, principalmente quando a gente tem um rancinho com a pessoa, a gente não quer fazer nada para ela, não. Entendeu? E onde que está escrito isso? O que Jesus fazia? Né? Jesus lavou o pé daquele que ia crucificar. E a gente fica com mimimi aqui. A gente tem que parar de tanto mimimi, gente. Sabe, viver, alegria, sabe? Receber o óleo de alegria todos os dias da nossa vida. Isso tem mudado, tem transformado a minha vida. Sabe, o meu jeito, né? Você quer aprender, sabe? Tem que falar mais de Jesus, gente. Tem que falar mais sobre essa alegria, né? As pessoas precisam ver a alegria da salvação em nós. Sabe? Parar com esse negócio de, parece que a gente só é super abençoado se você tem carro bom, casa boa, família perfeita. Isso é uma mentira, sabe? Quando você é curado por dentro, você tem tudo. Porque quem tem Ele, tem tudo. Tudo que Ele tem, eu tenho. Tudo que Ele é, eu sou, quando eu tenho Deus. Eu não preciso de mais nada. Mais nada, gente. Vamos parar de complicar. Vamos viver a simplicidade do Evangelho como Ele é. Sabe? Vamos viver isso, né? Tem para todos nós. E até escrevi aqui, né? Termos uma atitude de servo não anula aquilo que Ele é. Ter uma atitude de servo não anula aquilo que Ele nos deu a ser e a fazer. Sabe? Parece que é tão difícil servir. Parece que é tão difícil pregar. Aliás, se vocês querem aprender a pregar, gente, uma pessoa que você não conhece, anda com o pastor Eduardo. Ele faz a gente passar umas vergonhas. Entendeu? Ele faz. Um dia nós fomos resolver um probleminha na prefeitura. Fui lá com ele e tal. Tinha que resolver, coisa daqui da igreja e tal. Aí, depois disso, a gente tinha que ver o negócio do seguro que a igreja tinha para construir, um consórcio e tal. E aí a gente foi conversar com a moça, que ia falar sobre o seguro, né? Tá todo mundo quietinho. Gente, a gente conversou com a moça e tal. Daqui a pouco ele olhou para a cara dela e falou assim, mas e aí, como é que está a sua vida espiritual? Você já conhece Jesus? Entendeu? Você vai. Ela, eu vou ali na Nazareno, estou meio afastada. Ele, precisa voltar, né? Então, anda com ele, entendeu? Gente, ele não deixa ninguém. Tem um rapaz também que veio aqui na igreja algumas vezes, né, para ver coisas que a gente está fazendo aqui. E aí o rapaz veio umas 2 ou 3 vezes. Na última vez que ele veio, ele já olhou para a cara do rapaz e falou assim, então, como é que está a vida espiritual? Está tudo bem, né? Você está, né? Aí o rapaz, não, está tudo bem, está tudo certo, né? O Caio, né, pastor Eduardo? Então, quer tomar umas aulinhas, anda com ele, gente, que ele é assim. E é assim que tem que ser, sabe? A gente não fala, sabe? A gente não proclama aquilo que tem que ser proclamado, a gente não fala dessa verdade, dessa alegria. A gente só vive isso, parece aqui dentro da igreja, lá fora a gente não fala. E é tão simples a gente falar de Jesus, né? E viver a simplicidade do Evangelho, né? A simplicidade da fé, nada mais é do que você servir pessoas, do que você fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas, é isso que eu quero. É isso que eu quero, sabe? Porque senão não vale a pena, essa vida não vai valer a pena, né? Está aqui a Ellen, né? Ela já tem uns anos que eu a conheço, que a gente anda junto, ela caminha comigo, a gente... É uma pessoa que me honra tanto, meu Deus, eu fico até constrangida, né? E aí, às vezes, quando ela quer conversar, não só quando ela quer, né, mas a maioria das vezes ela fala, vem tomar um cafezinho aqui em casa, tem um bolinho aqui, eu vou. Né? E eu já sei que ela quer conversar e tudo, mas é uma pessoa que eu direciono, sabe? Que eu entrei na vida dela, eu tenho certeza que fiz a diferença. Né? Ela é uma outra pessoa hoje. E é assim que tem que ser. Se você entra no ambiente, você não muda o ambiente, gente, está acontecendo alguma coisa estranha. A gente precisa viver isso, a gente precisa passar isso, amém? E para que isso aconteça, gente, a gente precisa deixar o orgulho de lado. Né? As pessoas são muito orgulhosas, nós somos orgulhosos. Né? Como eu falei, se eu tivesse alimentado o meu orgulho, que eu era muito orgulhosa, até comentava com outra pessoa hoje, eu falava, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem um orgulho. Sabia? E a gente não faz... E é verdade. Você pode ver quando a pessoa você nasce pobre, assim, né, numa família bem simples, o que você fica escutando da sua mãe, ou sei lá, das pessoas? Olha, a única coisa que você tem é o nome, hein? Vê direitinho para não sujar o nome, porque você só tem o nome. Então, vê se não suja.
Ou então a pessoa fala assim, você tem que trabalhar mesmo, batalhar mesmo, sabe por quê? Não tem que depender de ninguém. Tem que ficar ganhando nada de ninguém, entendeu? E isso nos deixa com uma falsa humildade. A gente pensa que é humilde, mentira, é nada. É orgulhoso pra caramba, entendeu? Super orgulhoso, não recebo, não quero. Eu era assim, isso que eu estou falando, porque eu era assim. Né? E é uma falsa humildade. Então, a gente precisa deixar o nosso orgulho de lado, sabe? Jesus, ele se esvaziou. Ele era Deus, gente, ele não precisava de nada disso. E a gente fica aqui com mimimizinho, quer ser melhor. E ninguém pode falar nada, que a gente se dói. E sai da igreja, e sai do discipulado, e não sei o quê. E, gente, e aí, onde que fica Cristo nisso? Onde que fica o padrão de Cristo nisso? Não sei, a gente fica perdendo tempo. A vida é tão curta. Todo dia, quando eu acordo agora, que eu estou com 30 e alguma coisa, todo dia que eu acordo agora, eu falo assim, nossa, menos um dia. Menos um dia de vida eu tenho. É menos um dia que eu tenho, então não dá tempo de ficar perdendo tempo, entendeu? Não dá tempo de ficar com mimimi, não, gente. Sabe, vamos viver essa simplicidade da fé, simplicidade do evangelho, fazer a diferença na vida das pessoas, é isso que a gente tem que fazer. Acabou, mais nada. Só isso que a gente tem que fazer, amém? O que é extraordinário para você? Né? A gente fica se perguntando. Eu faço essa pergunta, o que é o extraordinário para você? Né? Se eu fosse você, eu me apressaria em amadurecer. Sabe por quê? Deus, ele é tão bom que ele fala com a gente na nossa idade espiritual, sabia? Então, se você for um bebezinho, Deus vai te dar as coisas de bebezinho para sempre, porque você é um bebê. Então, você só vai receber as coisas de bebê. Agora, quando você começa a crescer em estatura, o Senhor também começa a dar as coisas da sua altura, da idade espiritual que você está. Então, se você continuar sendo, se eu não quiser crescer, quiser continuar sendo uma menina, o Senhor só vai dar as coisas de menina para mim. E aquilo que Ele, de fato, quer entregar, Ele não vai conseguir fazer. E talvez a gente nem tenha tempo para receber. Então, gente, sabe, eu acho que é isso. A gente precisa viver essa simplicidade. Né? E isso não é ausência de poder, gente. Não é que Deus não possa derramar e fazer. Porque Deus é um Deus sobrenatural, extraordinário. Ele é maravilhoso. Sabe, Ele faz. É tão bom quando a gente está junto, o Espírito Santo vem, dá uma direção e tá. Né? É bom demais isso. Ele é assim. Sabe, mas Deus também é simples, e nós precisamos ser simples como Ele, descomplicar a nossa vida, sabe, parar de insatisfação, de querer aquilo que não é para a gente, de querer fazer aquilo que não é para a gente fazer, e mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós, de fato. Amém? Algo que muito forte assim que Deus falou comigo, né, nesse tempo, que Deus ele tem a mania de me acordar 3 horas da manhã, Ele fala uma frase, eu volto a dormir, Ele, né? Ele estava com essa mania. E aí, um dia, ele me acordou e ele falou assim, olha... É o quê? E aí, um dia, ele falou assim... Eu acordei, ele falou assim, olha... eu não quero saber o quanto você viveu. Eu quero saber o quanto você morreu. Aí eu fui dormir. Falei, nem vou ficar pensando nisso, não durmo mais. Falei, vou dormir, amanhã eu penso. Entendeu? E aí ele falou, não quero saber o quanto você viveu. Gente, o Senhor, que eu falei, as bênçãos que nós recebemos na terra é para nós mesmos. São para nós mesmos, entendeu? Não é para Deus. Deus, ele já tem tudo, né? Então, as bênçãos são para nós. Então, Ele não quer saber, sabe? Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Então, você pode ter o que você quiser, amém. A sua fé, vai nessa. Tem umas aulinhas com o Lu, e seja próspero, amém. Me aprendi bastante coisa, minha vida financeira. Estou investindo até no Tesouro Direto, gente. Entendeu? R$100 lá todo mês. Então, gente, sabe? Coisa que eu aprendi, né? Tô nessa vibe aí. Então, assim, só que essas coisas são para nós mesmos. E Deus não tem problema com isso. Só que Ele quer saber, gente, o que Ele quis dizer com isso para mim? Que Ele não quer saber o quanto eu vivi, sabe? Para Ele, tanto faz. Ele abençoa porque Ele ama, enfim. Mas o quanto eu tenho morrido? Né? E eu pergunto isso para você. O quanto você tem morrido? E está terminando já. Quanto você tem morrido no seu casamento? O quanto você tem morrido no seu trabalho, quando você é confrontado? Na sua família? Nos seus relacionamentos? Como você tem reagido quando você é confrontado? Se nós não tivermos humildade e simplicidade para termos uma visão espiritual do que Deus já está fazendo, nós iremos esperar muito tempo pelo novo de Deus. Então, nós precisamos ter essa humildade, essa simplicidade. Se a nossa única preocupação for com o nosso cargo,
com o nosso ministério, que a gente fala que é nosso, né? Eu mudei, eu nem falo para o Marcelo mais nosso ministério. Eu falo o ministério porque eu não sou líder, eu estou líder de um ministério. Eu estou. Isso não é meu, isso é de Deus. O cargo não é seu, o cargo é de Deus. Né? O ministério é de Deus, eu tenho falado muito isso para ele, então eu estou líder nesse momento de um ministério de adolescentes que eu amo muito, muito mesmo, nós amamos muito. Mas isso não pode me ter, como a pastora Adria falou, isso não pode me ter. Sabe? Porque se um dia isso for tirado, quando a pessoa ela só vive pelo cargo, ela só vive por aquilo que ela faz, quando isso é tirado dela, a pessoa morre. E às vezes morre literalmente mesmo, a dor é tão profunda que acabou a pessoa. Sabe? Então a gente não pode deixar as coisas nos ter, nem o nosso cargo ministerial, espiritual, seja a nossa função, seja lá o que for, né? A nossa posição. Se a gente ainda está, se a nossa preocupação é só com isso, nós ainda estamos muito longe da vontade de Deus. Muito longe da vontade de Deus. Sabe? Que nós tenhamos esse coração de buscar a Deus pelo que Ele é. Sabe? De buscar a Deus não só pelo que Ele pode fazer. Esses dias eu não tinha nem conseguido orar para ficar... Deus faz isso no culto, faz aqui. Nossa, eu fiquei quietinha, caladinha, contemplando a Deus só. Porque a unção já está aqui, o Espírito Santo já está aqui, não precisa de mim para fazer nada. Graças a Deus por isso. Né? Então, que a gente volte à essência. Sabe? A essência da simplicidade, a essência do Evangelho, a essência da adoração, né? A essência de servir a Deus somente pelo que Ele é. O prazer de servir a Deus somente pelo que Ele é. Amém? Então, e assim, né, para encerrar, eu penso que quanto mais, né, até escrevi aqui, né, quanto mais eu olho para o modo de viver de Jesus, mais eu percebo quão longe eu estou e o quanto eu preciso mudar. Quanto mais eu olho para o jeito que Jesus caminhou, gente, mais eu vejo que eu estou longe, mais eu vejo que a gente é tão orgulhoso, que a gente é tão preocupado com o que comer, beber e vestir ainda. Como a gente se preocupa com tantas coisas que, para Jesus, né, não é nada. Né? Ele pode fazer assim, Ele muda as histórias. Mas a gente se preocupa com muitas coisas. Então, sabe, eu creio que nessa noite, é uma noite assim de arrependimento, sabe? Da gente se arrepender de tantas coisas, né, que a gente põe na nossa cabeça, tantas bobagens, né? E então, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que a gente decida, né, nessa noite, ainda nesse ano, porque o ano não acabou, que a gente decida, sabe, de fato, viver o Evangelho, né, viver a simplicidade do Evangelho como ele é, parar de descomplicar a nossa vida, né, parar de deixar os nossos sentimentos, o nosso pensamento direcionar a nossa vida. A gente tem esse problema, né, a gente deixa os nossos sentimentos nos direcionar. Então a gente fica, sabe, perdendo tantas coisas, perdendo o melhor de Deus, porque a gente quer ficar alimentando só o nosso ego, alimentando os nossos sentimentos, alimentando, né, os nossos pensamentos. Se não for do jeito que eu quero, também não quero, não vou, não faço. Sabe, gente? Meu Deus. Como é bom, né, a gente ter revelação de quem Cristo é de fato. De como Ele caminhou nessa terra, de como Ele andou nessa terra, né? Na simplicidade de Jesus. Muitas vezes não tinha onde dormir, né? Jesus, Ele não precisava ficar orando, gente. Acho que foi isso que aconteceu, né? Eu não sentia mesmo de ficar orando, né? E eu creio que Jesus, quando Ele ia orar, é porque Ele sentia saudade do Pai dele, porque Ele não era dessa terra. Imagina você viver num lugar que não é seu. Jesus não era dessa terra, então ele acho que ele ia correndo para os braços do Pai e orava a Deus para se fortalecer, porque ele tinha saudade do Pai dele. Quantas vezes você tem orado porque você tem saudade do seu Pai? Né? Você tem se alegrado, você tem falado, Deus, muito obrigado, o Senhor me salvou, o que mais que eu preciso? Gente, se Deus não fizer mais nada na nossa vida e a gente for para o céu, a gente está no super lucro. Mas Deus, Ele ainda é tão bom que Ele ainda faz. Ele ainda derrama na nossa vida milagre, unção, poder, maravilhas, e faz tantas coisas, porque Ele é Deus. Mas se Ele só nos salvasse, já era suficiente. E a gente precisa voltar a ter alegria na nossa salvação. Pelo simples fato de Ele ter morrido naquela cruz, como já parece que é tão... Quando você ouve falar de cruz, já tão, né? Já ouvi tantas vezes sobre isso. Mas a gente precisa voltar a essa essência. Amém? Não, pode vir. Amém, gente. Glórias a Deus. Amém.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Se apresente ao Senhor Jesus com simplicidade. Abra o seu coração, feche os seus olhos. Se apresente ao Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu quero a sua essência. Eu quero que no meu coração eu tenha uma essência simples, mas uma essência clara, uma essência poderosa, Deus. Oh, Senhor Jesus. Deus, eu oro por cada uma aqui, Deus. Assim como a Cris, Senhor, oh Deus, falou que é um tempo de arrependimento, Pai. Um tempo, Senhor, oh Deus, de reconhecermos quem nós somos, ó Pai. Reconhecermos quem nós temos sido, Pai. O que nós temos feito, Senhor, nessa terra, Pai. João Batista, Senhor, ele abriu o caminho para o Senhor. E nada mais do que nós estamos fazendo aqui é também preparar o caminho para a sua volta, Deus. E o que nós temos feito, Pai? Nós temos deixado a simplicidade, Pai, para fazer aquilo que o nosso orgulho quer fazer. Aquilo que nós achamos que é bonito. Aquilo que nós achamos, Senhor, que muitas vezes vai satisfazer a outros, Deus. Mas nós estamos aqui para satisfazer os seus desejos, Pai. Oh Deus, brota em nosso coração, ó Pai, um coração apaixonado por Ti, Senhor, que Te ama. Que o nosso exercício diário, Senhor, seja amar-Te, Deus. Seja amar o Senhor todos os dias. Se nós não tenhamos amado o Senhor, ó Pai, brote em nós esse amor, Senhor. Porque aquele que nós ouviremos é quem nós amamos, Deus. Oh, Senhor Jesus, e nós queremos Te amar. Nós queremos Te amar mais, Deus. Nós queremos Te desejar mais, Senhor. Nós queremos sentir mais saudade de Ti, Deus. Oh, Deus, que nós possamos, ó Pai, colocar no nosso coração, no nosso entendimento, Senhor, que nós possamos respirar o Senhor, que nós possamos pensar e ter saudade de Ti, não só quando as coisas estão mal, Senhor, não só quando as coisas estão apertadas, Deus, mas quando todos os dias nós queremos Te desejar, nós queremos ter saudade de Ti, mesmo que for, Senhor, ó Deus, para sentar no Seu colo, colocar as nossas cabeças muitas vezes cansadas em Ti, Deus. Oh, Senhor, venha, Deus, com a Tua unção, com o Teu poder, ó Pai. Eu me apresento a Ti, Senhor, com simplicidade, dizendo: Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada sem Ti. Eu dependo de Ti totalmente, Deus. Eu dependo do Seu amor. Eu dependo do Seu ensinamento. Eu dependo do ar que o Senhor me dá todos os dias, Deus. E eu preciso, e eu sei que eu preciso dEle, Pai. Oh, nós nos apresentamos a Ti, Deus, e Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela Sua manifestação. Em nome do Senhor Jesus. Eu diminua, que Ele apareça. Eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça. Eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Aleluias, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Se apresente ao Senhor todos os dias com simplicidade. Um dia o Senhor
A Dai falou aqui sobre, muitas vezes a gente tem vergonha de algumas coisas nas nossas vidas, porque não acontece, mas na verdade porque não acontece da maneira que nós queremos. E quando eu estava sonhando com os meus filhos, eu já tinha recebido orações, em todo lugar que eu ia alguém orava por mim, e eu não me importava, o meu coração só simplesmente falava, eu quero receber. E na última vez que o Senhor falou para eu subir no altar, o ministrante estava aqui, ele falou para subir, e o Senhor falou, pode subir, não foi? Eu falei assim, Deus, eu já entendi, tá? Não precisa mais. Aí ele falou para mim assim, aquele que não se expõe, jamais verá o milagre. Sabe, queridos, aí eu descobri que logo na outra semana eu já estava grávida. Se eu não tivesse um coração simples, eu teria passado vergonha diante de Deus. E nós estamos aqui, queridos, atente, perceba, como a Cris falou, perceba o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor quer fazer algo novo, mas será que seus olhos estão simples para ver algo novo? Veja o novo com simplicidade, descomplique as coisas. Veja o milagre todos os dias ao amanhecer, quando você acorda e você vê que você tem um ar para respirar, as suas mãos para fazer as coisas e os seus pés para andar. Veja o milagre no simples. Abre os seus olhos em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um restante de semana. Estamos aí no culto dos jovens e adolescentes, sábado às 19 horas. No domingo, culto de manhã e culto à noite. Que o Senhor te abençoe tremendamente. As discípulas da Cris vão estar lá, elas prepararam uma lembrancinha para vocês, para as mulheres. E que você viva o extraordinário de Deus nos seus olhos simples e no seu coração simples, amém. Vamos dar o nosso brado de vitória, glórias a Jesus, de pessoas simples, mas poderosas no Senhor, amém? 1, 2, 3, glória a Jesus. Que Deus te abençoe, igreja linda, maravilhosa.